Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina didática. Esta aula é da Unidade 2 e tem como tema o papel dos sujeitos básicos do ensino-aprendizagem. Bom, gente, nesta aula serão tratados os seguintes tópicos. Primeiramente, os sujeitos da ação pedagógica, o professor e o aluno. Falaremos também, nessa ação pedagógica, sobre os tipos de relação, a relação unilateral versus a relação dialógica, e ainda sobre a interação professor-aluno na prática educativa. Primeiramente, os sujeitos da ação pedagógica, que são o professor e o aluno. É necessário que a gente entenda que, assim como no processo de conhecimento interagem um sujeito e um objeto, no processo de ensino e aprendizagem, precisa que interajam também o professor e o aluno. E essa interação se dá a partir da mediação, onde o conhecimento produzido nessa relação, ele é produto da atividade e também das relações humanas. E, portanto, esse conhecimento é marcado social e culturalmente. Nessa relação, nessa interação humana, há um grande valor pedagógico, tá? E é justamente esse valor pedagógico que pode se dar de uma forma de relação unilateral ou então também de uma forma de relação dialógica, sendo que o modelo de relação que vai ser utilizada entre o professor e o aluno nessa ação pedagógica vai determinar, vai impactar profundamente a qualidade do conhecimento que será produzido. Então, a relação unilateral versus a relação dialógica. Quais as diferenças principais entre esses dois tipos de relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem? Bom, gente, a relação unilateral é o tipo de relação em que o professor é o centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor, em torno da figura do professor, é que se organiza todo o processo de ensino-aprendizagem. Esta relação unilateral nega a possibilidade de diálogo ou troca de saberes entre professor e aluno. Essa concepção, ela é predominante no ensino tradicional, né? Então, naquelas correntes pedagógicas que visam o ensino tradicional, em todas elas tem o professor nessa relação unilateral como a principal figura do processo de ensino e aprendizagem. Já na relação dialógica, né, o tipo de contato e o tipo de mediação que é desenvolvida é bem diferente. Porque a relação dialógica permite o exercício do pensamento crítico reflexivo e permite principalmente o exercício da autonomia, né, pelo aluno. Então, o aluno ele vai ser, através da troca de diálogo com o professor, ele vai construir a sua própria aprendizagem. De acordo com Gomes, uma prática pedagógica precisa ter dinâmica própria, que lhe permita o exercício do pensamento reflexivo, conduza a uma visão política de cidadania e que seja capaz de integrar a arte, a cultura, os valores e a interação, propiciando assim a recuperação da autonomia dos sujeitos e de sua ocupação no mundo, de forma significativa. Dentro dessa ação dialógica, né, as correntes pedagógicas mais atuais, elas já estão definindo o papel do professor, então, em como construir esse processo de ensino-aprendizagem. Sendo que hoje, né, o saber de hoje não é necessariamente o saber de ontem, nem tampouco o de amanhã, pois o saber tem historicidade. Então, assim como a própria prática docente, ela vem sendo redefinida, reconstruída ao longo do tempo, o próprio saber, né, que o professor vai trabalhar com os alunos, o próprio conhecimento, ele também vem sendo transformado ao longo da história. Os saberes docentes são aqueles adquiridos para o trabalho, formação inicial.
e são também aqueles adquiridos durante o trabalho, no trabalho, o que a gente chama de formação continuada. E esses saberes são mobilizados tendo como finalidade a atuação consciente, crítica da atividade docente. Então, o que seria a educação científica? Como se dá o papel do professor enquanto sujeito da ação pedagógica, né, perante uma educação científica? O professor adquire conhecimentos ou saberes, desde a sua formação até a sua prática docente, e reflete sobre a prática na docência. Então, o professor é aquele que, além de apenas adquirir os saberes, ele reflete também na aplicação desses saberes na sua prática docente. Ainda falando sobre o papel do professor como sujeito da ação pedagógica, nós temos que ter o conhecimento de que a educação científica pressupõe o conhecimento, né, pressupõe o pleno saber que existem várias relações entre ciência e sociedade, que existem várias relações entre aquele conhecimento que a ciência produz e como esse conhecimento científico vai ser posto a serviço da sociedade. Saber sobre a ética que monitora o cientista é outro papel do professor nessa ação pedagógica. Conhecer a natureza da ciência, possuir conhecimento sobre conceitos básicos, né, das ciências em que ele vai trabalhar. Perceber e entender as relações entre as ciências e as humanidades, possibilitando uma intervenção crítica na realidade. Então, no final das contas, né, o professor ele precisa saber, ele precisa ter a compreensão que o seu papel na ação pedagógica vai muito além do que esse papel de transmissor de conhecimento científico. Ele precisa ter a consciência que o papel dele é o papel de ensinar o aluno não só o conhecimento científico, mas também a se posicionar nessa nossa sociedade. Quais, então, os principais requisitos que o docente precisa ter para uma atuação consciente na prática pedagógica e na ação pedagógica? O docente precisa ter curiosidade científica, ele precisa ter também competência técnica, compromisso com a profissão e ainda todo o tempo estar desenvolvendo uma postura criativa e aberta às mudanças que vão ocorrendo ao longo da carreira. E, além de tudo isso, o professor, o docente ainda precisa ter o olhar epistemológico, né, o olhar da ciência em torno do processo que ele vai trabalhar, que é o processo ensino-aprendizagem. E o aluno, enquanto outro sujeito da ação pedagógica? Qual é o papel do aluno? O que nós devemos ter em mente em relação ao aluno como sujeito da ação pedagógica? Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber que é a partir da situação social, econômica e cultural do indivíduo, ou seja, desse aluno, que se pode começar o desvelamento do mundo. Então, para um aluno, para um indivíduo que está aprendendo, o desvelamento do conhecimento, a descoberta do mundo, né, da aprendizagem, ela se dá de forma muito mais significativa quando esse conhecimento é desenvolvido a partir da sua própria situação social, econômica e cultural. Temos que ter em mente também que o aluno é um sujeito cognoscente, ou seja, ele é produtor do conhecimento. Assim, o conhecimento não existe sem o sujeito, né? Então, não adianta em nossa aula nós queremos desenvolver apenas aquela prática pedagógica em um formato bem concreto, né? Sem ter em vista que para isso o aluno precisa aprender. Ele precisa desenvolver o seu próprio conhecimento. O aluno, então, ele aprende sozinho, mas ele aprende também com a interação com outros sujeitos. Entre esses sujeitos que o aluno interage e aprende, né, um sujeito muito importante é o professor, com o seu papel de mediador na relação de ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, é importante falarmos também sobre a interação professor-aluno na prática educativa. Qual é a importância dessa interação? Qual o tipo de interação fundamental que seja desenvolvida nessa prática educativa? Então, a interação professor-aluno é um elemento de fundamental importância no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Os laços estabelecidos entre professor e aluno são muito fortes e são também essenciais para o desenvolvimento pessoal e intelectual do aluno. Não é só aquele conhecimento científico, não é só aqueles conteúdos das disciplinas que o aluno aprende com o professor. Ele aprende a postura, ele aprende os valores morais, ele aprende a interação interpessoal, né? Tudo isso ele desenvolve naquele ambiente de sala de aula. Então, essa relação, essa interação professor-aluno envolve afetividade, atenção e, acima de tudo, uma boa comunicação. Pois, como nos diz Perrenot, né, nesse sentido, devemos entender a docência como uma profissão relacional complexa, em que a pessoa inteira é mobilizada. A cada momento, ou em cada ação desencadeada, conhecimentos e afetos são mobilizados e mudanças ocorrem de parte a parte nos sujeitos envolvidos na relação. Então, da mesma forma como a postura e a prática do professor vão afetar de maneira muito significativa a aprendizagem e o crescimento emocional do aluno, a prática do professor ali em interação com seus alunos o afeta também, né? E leva esse profissional a crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente também. Bom, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Aqui são apresentadas as nossas referências que utilizamos para a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e, no mais, desejo a vocês bons estudos, que vocês consigam desenvolver o conteúdo dessa unidade 2 e, importante, a reflexão. Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Boa sorte e até mais, pessoal!